Pode sentar ali, filhão. Pode sentar aqui para ficar à vontade. Eu tenho uma dificuldade com pessoas que comemoram muito seu aniversário. Nada a ver com religião, porque há uma religião que não comemora. Mas o aniversário não gera na minha vida um novo ciclo. O aniversário de 40, 42 anos não consegue alterar para mim algum planejamento, alguma nova ação, atitude ou coisa que deva ser feita. Mas quando está chegando outubro, que é o aniversário da Estela, quando chega novembro, que é o aniversário da Laura, né? Quando chega dezembro, minhas pernas começam a tremer, porque o novo ciclo, novo ano, novos 12 meses estão chegando. Novos 12 meses que podem ser os melhores ou, está amarrado o nome de Jesus, os piores da minha vida. Só depende de quem? De mim. Porque a palavra que foi lida nessa manhã tem promessa. Diga, tem promessa. Tem promessa. O versículo 3, no final, diz: tudo quando fizer, prosperará. A promessa já está lá, já está dada. Deus não vai dar prosperidade, Deus já deu. Diga, Deus já deu. Deus já derramou. Eu dizia essa semana que às vezes a gente não usufrui da prosperidade que Deus já nos deu, não é por nossa culpa, mas por causa de pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes até há pessoas de olho na nossa prosperidade, Deus segura para o nosso bem, porque pessoas que estão conosco não merecem comer da nossa prosperidade. Então Deus espera, Deus tira as pessoas, Deus limpa, Deus prepara o solo, porque toda pessoa próspera, ela gera outras pessoas prósperas. Por exemplo, quem acreditou em Dilma Rousseff, quem investiu em Dilma Rousseff, hoje está empregado por 4 anos pelo menos. É assessor, é ministro, é isso, é tudo. Então, ela é próspera porque é presidente e outros foram prósperos. Quando o Tiririca se candidatou a deputado, alguns riram, mas alguém acreditou. E hoje é chefe do gabinete, ganhando lá seus 6 mil reais. Quando Paulo Maluf se candidatou, muita gente disse: não vai ser eleito. Quem não conhece São Paulo, até pode falar isso. Está acontecendo em São Paulo, sem entrar no mérito se ele roubou ou não, mas as maiores obras de São Paulo foi na gestão dele. Ele, numa entrevista, não sou advogado dele, dizia que ele era muito mais rico antes da política, e era mesmo. Já era um comerciante, um empresário muito rico antes da política. Então, a política não enriqueceu, segundo ele, e mostrou lá uns planejamentos. Mas eu estou contando esse caso para mostrar o que é ser próspero e o que é ser próspero por tabela. Quando ele se candidatou, muitos acharam que não, e foi muito votado. Garotinho, muitos disseram: não, mesmo se for eleito, não vai tomar posse, está lá empossado. Então, quando você é próspero, você gera prosperidade ao seu redor, porque Deus já deu. Diga, Deus já deu. A prosperidade já está na palavra. Deus não vai escrever de novo o Salmo 1. Deus não vai escrever de novo o versículo 3. Já está lá. Portanto, o mês de dezembro, para mim, é um período de planejar, de vislumbrar o que Deus vai fazer no novo ciclo. O ano de 2010 foi um ano muito difícil e de muita escassez de algumas coisas, mas foi um ano de muita prosperidade em outras. Porque prosperidade não está ligada a dinheiro necessariamente. Prosperidade não está ligada necessariamente a ter ou não ter. Prosperidade está muito atrelada a ser. Diga, ser. Não existe eu tenho prosperidade.
existe eu sou próspero. A Bíblia não fala que você tem ou não tem prosperidade. A Bíblia diz, ou você é próspero, ou você não é próspero. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos te seguirão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas a Bíblia diz, se você não ouve Deus, as bênçãos fogem, diga misericórdia, de você. Agora, a bênção não é pecuniária, não é numérica. Por exemplo, eu gosto de falar de mim, para que você entenda e adapte a palavra à tua vida. Este ano, eu cresci muito, numa área chamada experiência na visão celular. Muitas coisas que eu achava, que eu imaginava, muitos baques, muitas mudanças, muitos ajustes, muitas tentativas. No momento que eu parto para 2011, convicto daquilo que eu sei que tenho que fazer, eu estou próximo, eu estou com o meu futuro garantido, porque eu não vou perder tempo. E tempo, se tem uma coisa que é dinheiro, é tempo. Se alguém te perguntar, você quer tempo ou dinheiro? Dinheiro é tempo. Porque com tempo, você faz dinheiro. Claro que com dinheiro, você também compra tempo. Quando você contrata um encanador, e às vezes você mesmo pode consertar, você está contratando tempo. Eu mesmo não gosto de fazer muitas coisas na minha casa, porque eu uso meu tempo para o ministério. Então eu chamo alguém, eu estou pagando tempo. Mas o tempo gera muito mais dinheiro do que o dinheiro gera tempo. Por quê? Porque se você tem um tempo correto de Deus na tua vida, um time, uma hora certa, você não vai perder dinheiro. Porque há investidores que investem em coisas erradas. Por quê? Porque eles não tiveram o tempo certo. Investiram antes da hora. Por exemplo, quem investiu no Facebook no início? Se deu bem. O brasileiro, aí nos cinemas, investiu no Facebook $300 mil. Hoje, ele tem 5% do Facebook. 5% do Facebook faz dessa pessoa que investiu $300 mil ter, no mínimo, R$1 bilhão nos próximos anos. Porque investiu certo. Agora, se alguém criar hoje o Facebook, talvez já está fora do tempo. A igreja do Renovo, ela veio ao bairro imperial com uma proposta de avivamento, de unção, mas tem um tempo. Eclesiastes diz, há tempo para todo propósito. Eu hoje vejo que nenhuma igreja pode explodir no crescimento sem uma liderança forte. Porque você cresce, mas cresce que nem um castelo de cartas, cresce que nem um castelo de dominós. Quando a base, que é a liderança da igreja, rui, não sei se é a palavra correta, rui, o verbo difícil, né? Ruir, quando ruir, queria falar na primeira pessoa, tá? Vai para a internet e não vou editar não, você entendeu? Tudo cai. É igual casamento. Eu sou casado há 20 anos, tem pessoas que não aguentaram 2 anos no casamento, tem pessoas que não aguentam 2 anos no relacionamento, tem pessoas que não aguentam começar uma coisa, elas param e vivem mudando, não aguentam 1 ano, não aguentam provação, não aguentam deserto. Eu já disse aqui hoje na escola de líderes que o deserto de Jesus foi 40 dias, mas o de Paulo foi 4 anos. E o do povo de Israel, 40. O que a gente aprende? O de Jesus foi 40 dias, porque ele não precisava aprender nada e nem estava em pecado. O de Paulo foi 4 anos, porque ele precisava aprender. Mas o do povo de Israel, que foi desobediente, foi 40 anos. Vou repetir para você. O de Jesus foi 40 dias, porque ele só precisava se santificar, se preparar para a grande missão. 40 dias resolveu. O de Paulo, 4 anos, porque ele precisava reaprender, extirpar o judaísmo, a religiosidade, para ser o apóstolo das nações, 4 anos. Mas a desobediência a 40 anos é castigo. Se eu tiver que ficar mais 4 anos aprendendo para ter o sonho de Deus, que é uma igreja do avivamento do bairro imperial,
Amém. Mas eu estou pedindo, Deus, 2 anos, tá bom? Tá bom. Então em julho do ano que vem. Escute só o que eu estou falando, está sendo gravado, você me come. O renovo estará no nível de maturidade, pronto para a explosão de crescimento. Julho, o ano que vem, nós vamos completar 2 anos, uma mega festa no Barreirão. Ah, você não ouviu? Nós vamos completar 2 anos com uma mega festa no Barreirão, uma liderança forjada, madura, um povo santo, uma igreja unida, uma igreja próspera, uma igreja sólida, uma igreja com a visão clara. Eu reconheço que foi um ano de muitas mudanças. Ah, é assim, é assado, é cozinhado, mas as coisas estão muito claras. Então, julho de 2011 será 2 anos, preparando para 2012, porque sobrenatural, explosão de crescimento virá. Solteiro já cancela de manhã. E passei de novo olhando aquela agência. E pensando com meus botões, um monte de carros velhos lá dentro. Imaginando um vale de ossos secos. Preste sua atenção. Imaginando um monte de cadáveres, porque são carros velhos, sem vida. Se você meter a chave e virar, a bateria não funciona, não serve para nada. E eu me imaginei Ezequiel ali de manhã, 7 e pouca da manhã, olhando sozinho ali com a minha mochila, imaginando. E lembrei que Deus deu uma ordem, diga a ordem, a Ezequiel. Ezequiel profetiza sobre o vale do nosso ser. Eu não vou profetizar sobre os carros, porque carro não é a paixão de Deus. Diga, eu sou a paixão de Deus. Eu não vou profetizar sobre aquela agência, porque o que a igreja precisa são de vidas e aulas, e não de lugar de estudar. Mas eu vou profetizar sobre a minha família, sobre a Barreira, sobre São Cristóvão, bairro Imperial, Rio de Janeiro e Brasil. Eu vou abrir minha boca e vou dizer: tu és próspero e abençoado. Você pode aplaudir o Senhor. Porque o Salmo 1 diz: quando obedecemos alguns princípios bíblicos, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado é arcaica, né? Duvido que amanhã, lá na escola, no trabalho, alguém vai dizer: bem-aventurado seja você. A pessoa vai dizer o quê? Feliz. Eu até trouxe uma outra Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, que é um português mais contemporâneo. Então a Bíblia está dizendo: feliz, diga feliz. Bem-aventurado, né? Feliz. O varão ou a varoa, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? Ah, você sente atração por outro homem? Tenha relação com outro homem. Ah, você quer ter 2 mulheres na tua cama? Tenha 2 mulheres na tua cama. Tudo que vier à tua cabeça, faça. É o conselho da psicologia moderna. É a música dos Menudos, lembra? Não se reprima, não se reprima. É aquela coisa, deu vontade, faça. É uma geração hedonista. É uma geração que gosta de passear, de dançar, de pular, mas muito pouco de trabalhar e de compromisso. Porque a Bíblia diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. E o que é ímpio? Im é quem não tem, pio, fé. Então quem não tem fé, ímpio, não ande segundo o conselho de quem não tem fé. Porque você vive pela fé, amém? Alguém aqui vive pela fé? Amém! Então você tem que andar pela fé, não pela desgraça. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Algumas coisas estão muito claras para mim do que Jesus falou. Jesus uma vez disse aos discípulos: vá e a ninguém o quê? Salveis pelo caminho. Quem diziam encontrar pelo caminho? Pecadores. O que os pecadores iam dizer para eles? Onde você vai? Ah, eu estou indo em tal lugar que Yeshua. Ah, Yeshua, sei, aquele doido lá de Nazaré. Ele me mandou. Eu estou indo lá. Aí a pessoa fazer o quê? E vou evangelizar. Ia começar uma conversa, a pessoa, eu falo, vai não.
Vai fazer o que lá? Então Jesus diz, ó, não se detenha no caminho. Não ouça essas pessoas. Vá lá cumprir sua missão. Eu sei que quando você está fazendo a obra de Deus, você ouve tanta gente dizer para você parar, desistir. Não é teu tempo não, negócio de célula, escola bíblica de líderes, negócio de celebração, negócio de santidade, negócio de discipulado. A Bíblia diz para você não se deter nesse caminho, porque é um caminho de morte, é um caminho de desgraça, é um caminho de tristeza, é um caminho de destruição, mas Jesus é o caminho, aleluia, que te conduz aos céus. Então você tem que seguir Jesus e não o caminho dos pecadores, porque ele te trava, ele retém tua conquista. Agora, Jesus disse mais: não saudeis a ninguém pelo caminho, mas o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis. A doutrina bíblica. Sabe por quê? Só tem um jeito de você ter fé, ouvindo o que é bom. Se você ouvir, ó céu, ó vida, ó azar, se você ouvir desgraça, isso vai virar para você. Por isso que eu ouço louvores, por isso que eu ouço palavras de Deus. Eu tenho várias mensagens dos meus discipuladores no computador e eu ouço. Sempre que vem uma luta eu ouço, eu me inspiro, eu leio biografias de homens e mulheres que desataram, de igrejas que explodiram. Eu não vou ler sobre uma igreja que fechou. Eu não vou ler sobre um pastor que caiu. Sabe aquela pessoa que só quer churume? Onde é que tem desgraça? Onde é que tem coisa que não deu certo? Onde é que tem falha? Onde é que tem queda? Se delicia com isso. Eu não. Eu quero procurar coisas que edificam. Quero trazer à memória o quê? O que me pode dar? O que me pode dar? Foi a mensagem que eu preguei ano passado. Está na internet, lá no salão, no início do ano. Quero trazer à memória, diz o profeta Jeremias, aquilo que pode me dar esperança. Não se assenta. Então, meu querido, a roda dos esclarecedores, lá no Seminário do Sul, na Tijuca, a gente fala Seminário do Sul, parece que é no Rio Grande do Sul, né? Na Tijuca, tem uma praça chamada Praça da Maledicência. Tem jeito. Seminaristas que moram no seminário, não sei como está agora, mas estava de manhã, de tarde, ia para o quarto fazer as coisas, parará, iníciozinho da noite, você ia na esquina da maledicência. O seminarista está falando mal do pastor dele, falando mal da igreja dele, falando mal do colega de fala, falando mal, porque quem não tem o que fazer é pouco. Deus me livre de um desocupado. E eu olho a praça onde nós estamos como um lugar de discipulado, um lugar de ganhar almas. Sabe, Elisa, quando eu olho essa praça, eu vejo células, eu vejo um espaço para você sentar ao lado da pessoa, falar de Deus. Mas, infelizmente, a gente vê roda de esclarecedores. Por quê? Porque o ser humano, ele tem um esporte. Ele quer fugir da sua vida é sem graça. Ele tem um mecanismo de projeção, a vida dele não deu certo, a vida dele é falida, ele não tem história. Então ele vai falar o que da vida dele? A vida dele não tem nada para contar. Daqui a alguns anos você vai contar que fizemos uma festa sem baiana sem som, que fizemos uma celebração do Rio de Manhã sem som, fizemos uma celebração do Vingadores sem som, e em nome de Jesus essa semana vamos ter 2 caixas. Né? Tem problema nenhuma, tem a outra, agora tem 2, tem filho. Mas você tem história de vitória, porque contar com o passado ruim e dizer que o teu presente é abençoado, isso é bom. Mas a pessoa não tem um presente abençoado. Ela teve um passado destruído, desgraçado, terrível, e o presente dela não melhorou. Então ela não quer falar do seu presente, ela fala dos outros. Isso é escarnecedor, diga escarnecedor. Existe roda de escarnecedor. A Bíblia diz: não se aceite, tenha seu prazer onde, irmãos? Diga mais alto. O prazer da palavra, o prazer da Bíblia. Eu ouvi alguém me dizer: pastor, fulano disse que está desanimado com a igreja.
Graças a Deus pelo louvor terra seca. O problema não é o pastor, o problema não é a equipe do louvor, o problema sou eu. E mesmo que seja o pastor, eu sou humano e falho, eu não vou me desviar e tal. Aí a pessoa disse assim: pastor, eu disse para ele: você está desanimado? Estou. Muito bem. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Vai fazer 2 meses, bem muito corretivo. Volto de lá. Pastor, quem é? Não importa, foram quase 100 pessoas aqui. Se você não ler a palavra de Deus um dia, o diabo pode te pegar. Porque como que Jesus venceu o diabo no deserto? Com um chute, com um tiro de fuzil, uma paulada, uma palavra. Se alguém está desanimado, lendo a Bíblia todos os dias, Deus não é Deus. Porque a Bíblia diz que quando você tem prazer na lei do Senhor, todo dia, você prospera. Se alguém disser: eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu busco a santificação, eu louvo a Deus, eu não escuto pagode, eu não escuto funk, eu não uso pornografia na internet, e meio para ser coisas legais, então Deus não é Deus. Mas isso é impossível. Porque quando você lê a palavra, mas lê certo, não adianta ler genealogia. Lê lá Jacó virando Israel. Lê lá sobre o caráter de Jacó. Lê lá sobre as palavras de Jesus, que ele é o Deus da verdade, nele não há mentira. Lê lá sobre Tiago, o poder da língua para abençoar e para amaldiçoar. Lê textos que vão te abençoar em nome de Jesus. E aí você vai começar a ver o segredo da prosperidade é esse. Olha o versículo 3. A pessoa que não fizer o que diz o versículo 1, não andar segundo o conceito dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda do escarnecedor, ter prazer na palavra, ela será, diga será, ela já é como uma árvore. Como? Ela não é uma árvore, entenda. Olha para cá, ó, entenda. Ela não é uma árvore. Ela não é estática como a árvore. O exemplo que a Bíblia está dando é que ela é como uma árvore frondosa, que dá fruto, ou diga fruto, e as folhas não caem. O que é folha não cair? Sabe, é aquela árvore bonita, não é aquela árvore pelada. Já viu o horror daquela árvore que cai todas as folhas, parece filme de terror? Já viu como é que a árvore fica fina, né? Cheia de dedo, né? E assim. É uma árvore feia, porque caiu as folhas. Então, querido, Deus está dizendo nessa manhã: ouça, a sua vida vai ser linda. Vai ser uma árvore cheia de folha, com frutos na estação própria. O que é estação própria? Estação própria é tempo que vem e que dá o fruto certo. A manga tem tempo, o abacaxi tem tempo, tudo tem tempo. E qual é o tempo de frutificar? Diga: é hoje. É hoje. Porque para ganhar alma é todo dia. Quando alguém se converte, já começa a ganhar alma. Esse foi o engano de alguns, com visão celular, ganhar, consolidar, discipular, enviar. Quando eu terminar de fazer, vou ganhar alma. Negativo. Você já se converte, já se levanta, já leva a tua família, já leva teus amigos, já leva teus vizinhos aos pés do Senhor. Essa árvore, diga: essa árvore, sou eu. Sou eu. Pode aplaudir o Senhor. Porque o problema, gente, é que se você perguntar: quem quer ser próspero? Todo mundo. Quem quer ser próspero? Todo mundo. Mas tem os pré-requisitos, tem as condições, tem as coisas que você tem que fazer antes de ser próspero. Antes de ser próspero, você tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa, você já viu a segunda, a terceira, a quarta. E aí, consequentemente, não tem jeito. Tudo que ela fizer vai dar certo. Vai dar certo. Pastor, mas eu fiz algo e não deu certo. Meu querido, quem disse que não? Quando você erra, parece até que não deu certo, mas você aprendeu tanto com aquele erro que nunca mais você vai errar. Eu disse para a Laura, eu tenho 44 anos. Cada erro que eu cometo na minha vida é um patrimônio para mim.
Alguns já tinham me dito, quando eu comecei a pastorear aos 23, 24 anos, que o melhor do ministério é aos 50. Você nem é tão idoso a ponto de não ter mobilidade de saúde, e você nem é tão jovem a ponto de ser ingênuo, a ponto de ser bobo às vezes, a ponto de ser imaturo. Aos 44 eu percebo algumas coisas de complicadas, porque há muitos pastores com 74 anos pastoreando. E eu fico imaginando que nos próximos 30 anos, aleluia, eu não vou cometer aquele erro. Então isso é prosperidade, Senhor? Prosperidade é você reter o que ganhou. Prosperidade é você preparar o solo para plantar. Prosperidade, às vezes, ainda não é a colheita, mas é a preparação para a colheita. Você está fazendo um curso, você vai correr, você já é próximo porque você está fazendo esse curso. Você está com um sonho, então você já tem uma prosperidade, porque o sonho vai gerar uma visão, e a visão vai gerar uma missão, e a missão vai te fazer um homem, uma mulher bem-sucedido. Meu querido, tudo, diga tudo, vai prosperar. Eu tenho um livro, um dos livros, à noite a gente vai orar pelo livro que já está na gráfica, chamado A Bíblica Teologia da Prosperidade. Porque muitos combateram a teologia da prosperidade. Muitos disseram que não é. Na verdade, existe exagero dos dois lados. Existe o exagero do lado de cá, que só fala em prosperidade, e existe o exagero do lado de cá, que não fala nada da prosperidade. Eu quero dizer para você que o equilíbrio é a melhor coisa, porque você fala da prosperidade com princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos é o seguinte: o próspero, ele precisa ser provado, ele precisa ser testado no seu caráter, porque Deus anda chateado com muitas pessoas que ele fez prosperar, que ele deu riquezas, que ele colocou em lugares altos e o decepcionou. Há pessoas que acham que decepcionam o pastor ou decepcionam o familiar, mas o maior decepcionado, quando algo está errado ou quando alguma coisa acontece para escandalizar a obra de Deus, é o próprio Deus. Às vezes a gente pensa assim: ah, pecado, Deus perdoa, mas escândalo, a Bíblia diz: ai do que escândalo procede. Portanto, querido, não use a sua prosperidade para escândalo, não use a sua prosperidade para o mal, não use a prosperidade de um dom, de um talento, de uma capacidade que Deus te deu para a iniquidade. Seja próspero em 2011, seja abençoado pela direita, pela esquerda, para frente, para trás, até transbordar, mas entenda: se Deus te deu a prosperidade, é para você retribuir a Ele a honra, a glória e o louvor. Pode aplaudir a Ele o mais forte que quiser, porque Deus é digno da honra, da glória, da majestade, do louvor. Se Ele te der, diga: Deus me deu, é Ele que me deu saúde, é Ele que me deu ânimo, é Ele que me fez prosperar e suportar as adversidades. Eu, irmãos, nos próximos anos, como disse nos meus livros e de outras coisas que Deus vai me dar, e das vidas que nós abençoamos, porque tem muita gente que não entende, alguns pastores que são extremamente ricos. Eu estava lendo no Twitter sobre o René, dizendo que é dificílimo surpreender. É muito difícil surpreendê-lo. Ele tinha acabado de chegar de Dubai. Imagina o que é Dubai? Aqueles hotéis 8 estrelas. Ele tinha acabado de chegar da Europa, ficando nos melhores hotéis. Ele tem um avião, mas quando não viaja no seu avião, vai para a primeira classe. E sabe o que ele disse na internet? Que conseguiram surpreender ele na festa de 1 ano do filho dele. Montaram uma Disneylândia na festa do filho dele. Uns empresários malandros fizeram uma festa, que nem o Reinaldo com boca aberta, né? Deixou ele de boca aberta. E ele disse: olha, para mim surpreender, que eu viajo no mundo todo, eu estou chegando de Dubai, um dos lugares mais ricos do mundo, lá nos Emirados Árabes, e fizeram uma Disneylândia no aniversário de 1 ano do meu filho. Tem gente que fica assim: o dízimo, meu querido, quando Deus usa o homem de Deus para abençoar outras pessoas, aquelas pessoas retribuem essa. Deus vai me usar nos próximos anos, eu creio,
para levantar empresários, empresárias, homens bem-sucedidos, homens sarados, homens prósperos, homens que honram, mulheres que honram, porque nós prosperamos na unção que nós honramos. Então, eu entendo que prosperidade é uma semeadura. Diga, semeadura. Você semeia prosperidade. Você bota lá semente, você rega, você aduba, você vai lá, fala uma palavra de carinho, que a ciência comprovou, não é bruxaria, que as plantas ouvem. Pastor, mas a planta tem ouvido? Eu sei lá, a vibração da voz. Sua planta velha é uma vibração. Bom dia, abençoado. É outra vibração. A ciência já provou. Então, você chega na tua semeadura, bom dia, futuro. Bom dia, prosperidade. Mas, pastor, meu irmão, aprenda a ler o tempo. Você não pode ficar parado, mas não se espere de andar devagar. Se você perceber que não chegou onde você quer, mas já andou um pouquinho, dê glória a Deus, porque é como uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Por isso que eu digo, renovo. Não tem um mês que não acontece algo que gera um patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é uma coisa que você tem para ser usado quando precisar. Hoje, nós temos um novo patrimônio, porque o sextaço aconteceu pela primeira vez na história da igreja, quase um ano e meio. Então, se tiver que fazer o sextaço, a gente já sabe qual é o caminho. Isso é prosperidade, sim ou não? Todo mês acontece algo na tua vida que é patrimônio. É prosperidade. Fique atento a isso e que Deus te abençoe para você ler a tua prosperidade. Então, bem-vindo à prosperidade. Bem-vindo a 2011. Comece a profetizar. 2011 será o ano da multiplicação. Multiplicação do dom, do talento, das células, dos meus discípulos. Multiplicação das almas que eu vou ganhar. Multiplicação da unção. Multiplicação da saúde. Multiplicação da inteligência, da estratégia, das ideias. Eu, por exemplo, eu disse para a Laura, eu sei que esse primeiro livro foi um par. Primeiro não, os outros já estavam escritos. Deve chegar a semana que vem. Mas, depois que faz um aí, não quero mais parar. O propósito é lançar um por mês ano que vem. Eu não sei qual é o meu plano para 2011, mas entenda, Deus já te deu a prosperidade. E Deus quer que ela apareça, que ela exista. Pastor, por que não veio? Meu querido, você sabe a resposta. Ore, busque na palavra. Eu não entro em crise por algumas coisas que acontecem no renovo. Por quê? Porque quando oramos e jejuamos, vemos. Sexta-feira, essa semana não foi sexta, foi quarta, eu acho. Eu jejuei até 18 horas. E quando você jejua, ao invés de dar tonteira, ao invés de você ver as coisas negras, ao contrário, você vê o mundo espiritual claro. Você entende, você percebe que muitas coisas não ficam ocultas quando você ora. Que a Bíblia diz, nada é encoberto que não há de ser revelado. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E antes de orar, eu quero ministrar um louvor ao teu coração, eu adoro. E ele diz uma palavra tremenda, fecha os teus olhos. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. 2010 está acabando, mas não é isso. É o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim.
Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta palavra. Eu creio que nesta manhã o Senhor não se esquece dos teus filhos. As circunstâncias podem ser difíceis, escabrosas, mas elas não são o nosso fim. Elas não nos matarão, não nos deterão no propósito de prosperar, de comer o melhor dessa terra. O medo não vai nos travar, não vai nos parar. O medo não vai nos fazer retroceder. Porque eu sei que existe cura, existe graça, existe um rio que brota do teu trono e que nos faz como uma árvore frondosa junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que faz prospera em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida do Pedro que operou o som. Obrigado pelo Elias, Edivaldo, todos que ajudaram, Marilene, Reinaldo. Obrigado pelas ofertas, dos dízimos. Obrigado pela palavra, pelos louvores. Obrigado pelos pró-líderes. Traga-nos, Pai, mais tarde para te adorar, para vidas conhecerem. E obrigado por essa palavra, Salmo 1, porque tudo que fizermos vamos prosperar. Já somos prósperos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e que o poder, a presença do Espírito Santo nos leve em paz para os nossos lares, hoje e sempre, em nome de Jesus, que concorda de amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um dia abençoado em nome de Jesus.